Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão em que o Cruz Maltino enfrenta a Portuguesa em São Januário às 21 horas. Jogo importantíssimo visando a tabela de classificações, o Vasco tem 6 pontos, está em sexto na atual situação na tabela e, claro, vencendo, chega a 9 pontos, o mesmo número de pontos que o vice-líder, né, o Volta Redonda, hein? Vale lembrar que o Vasco vem com a equipe principal e a gente vai falar muito sobre essa partida. Vamos falar sobre provável escalação, movimentação para o jogo, ingressos e muito mais. E também, nesse vídeo, vamos falar sobre mercado da bola. O Vasco voltou a observar e negociar com jogadores que estavam aí quase acertados com outros clubes. E a gente observa, né, o Vasco tentando de todas as formas contratar um jogador para o setor ofensivo, né? Os pontas, os famosos pontas, estão fazendo falta hoje no elenco Cruz Maltino. Claro, antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de correr aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso trabalho, é parceira do Vasco também no basquete, que está jogando agora, né, pelo Super 8 contra o Flamengo, e quer te dar R$500 de bônus. É isso mesmo. Jogo do Vasco hoje para você fazer os seus palpites, R$500 de bônus. O link, primeiro comentário fixado, ó, tá aqui o primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Bom, vamos fazer o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Hoje tem Vasco. Hoje tem notícia e muita informação sobre o Cruz Maltino. Domingo de muita informação, partida do Vasco hoje às 21 horas. A gente vai estar hoje acompanhado de muita informação aqui, né? A gente vai estar trazendo para vocês imagens, notícias e muito mais direto de São Januário. Então você não perde por esperar. Não esqueça, claro, né, de estar sempre ligado aqui. Corre ali, siga-nos em todas as redes sociais para não perder nada, hein? Porque hoje o Cruz Maltino entra em campo e a gente vai falar bastante sobre mercado da bola, porque o Vasco volta, né, a tentar ali um atacante que estava muito próximo de acertar com o clube e acabou não dando certo. O Vasco volta à tona e volta a observar essa possibilidade do jogador assinar com o Cruz Maltino e reforçar o elenco para 2025. A gente vai falar sobre isso, porque antes eu quero falar sobre campeonato carioca. O Vasco entra em campo hoje contra a Portuguesa em São Januário às 21 horas e, claro, a gente observa, né, o Vasco tendo que vencer para entrar no G4 da competição. O Vasco está em sexto com 6 pontos, o quinto colocado é a Portuguesa do Rio, que o Vasco enfrenta hoje também com 6 pontos, e dentro do G4 o Maricá é líder com 10 pontos, joga ainda na rodada, pode chegar a 13, o Volta Redonda não joga mais na rodada, mas já chegou a 9 e é vice-líder, o Flamengo venceu também na rodada, chega a 7 pontos e é o terceiro, e o Nova Iguaçu com 7, joga ainda na rodada, também está no G4, na quarta colocação. Portuguesa e Vasco na quinta e na sexta colocação com 6 pontos. Analisando, obviamente, uma vitória do Vasco hoje ultrapassa a própria Portuguesa, que é a quinta colocada, e ultrapassa o Flamengo, né? Porque o Nova Iguaçu ainda joga, pode vencer, né, o Boa Vista e se igualar aí aos 10 pontos do atual líder Maricá, que também joga na rodada. Então o Vasco vencendo, entra no G4. O Vasco venceu, entrou no G4 da competição. Vamos ver aí como que vai ser o desdobramento dessa partida hoje no Caldeirão de São Januário, onde o Cruz Maltino terá o apoio da sua torcida para enfrentar a Portuguesa do Rio. Lembrando que o Vasco vem com a mesma equipe, treinou com a mesma equipe, o último treino de preparação para esse jogo, a mesma equipe que venceu o Madureira, que é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Oliveira fazendo a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Jair, Paulinho e Tietê fazendo aquela trinca de volantes com Felipe Coutinho à frente desses jogadores. Alex Teixeira e Verratti fazendo ali a dupla, né, de ataque, como se fosse um primeiro e segundo atacante. O Alex Teixeira bem livre, né, ali para circular à frente da zaga adversária. O Vasco
teve dificuldades nesse tipo de formação apenas em bolas mais verticais. O Vasco trocou bastante passes, mas aquela enfiada de bola num contra-ataque, num passe vertical, o Vasco teve algumas dificuldades, mas claro, a gente observa uma marcação um pouco mais alta, né? O Vasco perde a bola e os jogadores já estão postados logo ali no campo defensivo do adversário, já para retomar essa bola. Então é interessante essa variação tática do Fábio Carille, porque proporciona o Vasco ter um pouco mais de intensidade no meio do campo, né? Preenche um pouco mais esse setor e a saída de bola melhora demais, é mais otimizada por conta de jogadores tecnicamente interessantes e também com costume de ter a posse de bola. O Vasco perde um pouco na verticalidade e, na minha opinião, um pouco de pegada ali naquele setor de meio campo sem o Hugo Moura. Mas vamos observar como que vai se portar a equipe hoje diante da Portuguesa. Lembrando que eu trouxe aqui a provável escalação. O técnico Fábio Carille pode de última hora mudar e ter aí outras opções. Claro, né? A gente observa que existe uma definição sempre uma hora antes do jogo. Ali dentro do vestiário as coisas podem mudar, mas a provável escalação é essa que o Vasco treinou antes dessa partida, né? Antes da preparação final da partida. E a gente, claro, observa hoje uma vitória sendo importante para o Cruz Maltino. Antes da gente falar sobre o mercado da bola, eu já peço para você correr aqui embaixo nos comentários, deixar o nome da sua cidade, de onde você está falando, e o seu palpite. O meu palpite é 3-0 Vasco hoje na Portuguesa, tá? Então você que está aí do outro lado, corre ali, deixe o seu palpite e a cidade de onde você está falando, beleza? Olha só, o mercado da bola se agita no Vasco e vai ficar agitado até o Vasco encontrar os seus pontas no mercado, né? Até o Vasco acertar a contratação desses jogadores. E claro, a gente observa mais uma vez o Rony sendo ventilado em São Januário. Rony que estava praticamente certo com o Fluminense. Nos últimos segundos ali, não respondeu à proposta final do tricolor carioca e o negócio melou. E o melhor, né, para o Vasco nesse momento, o Rony está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. E o Vasco, então, volta a pensar aí, quem sabe, na possibilidade de ter o atacante do Palmeiras, que tem contrato com o Palmeiras, diga-se de passagem, né? O Rony tem um contrato longo com o Palmeiras até 2026 e a gente observa, né, que o Vasco tenta de qualquer jeito a contratação de pontas. E o Rony é aquele jogador que faz tanto lado do campo quanto centroavante. Também é algo que a diretoria entende que o Vasco precisa, né? Essa versatilidade para quando o Pablo Verratti não estiver apto a jogo e também os pontas estiverem em falta, o Rony consegue fazer essas duas funções. Jogador que também consegue fazer essas duas funções é o Brian Rodrigues, né? O Vasco negocia a contratação do jogador, é uma negociação bem cara, é um jogador que está com muita, mas muita moral no América do México, foi poupado, né, para o jogo do América do México agora por fadiga muscular, agita, né, todo mundo agitado porque o jogador não vai para o jogo, mas a situação dele é que o jogador de 24 anos, muito valorizado no México, o Vasco vai ter que chegar junto financeiramente para tentar contar com o atleta. O Rony tem essa possibilidade também de ser aí uma situação mais assertiva, porque consegue um modelo por empréstimo junto ao Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não vai contar com o jogador esse ano e pode ser um fator facilitador. Mas o Vasco não procura apenas um ponta, até um atacante. O Vasco procura mais de um. E a gente vai, claro, observar aí toda a agitação de mercado. Claro, eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários, não esqueça de dar o like para dar aquela moral e, claro, deixar sempre a sua opinião, porque eu estou indo para São Januário, eu vou trazer todas as informações para vocês direto da Colina Histórica, imagens de jogadores, coletiva, estarei na coletiva hoje falando com o Fábio Carille, também na Zona Mista, me encontrando ali com os jogadores e trazendo para vocês todas as imagens. Então não perca, siga-nos aqui em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações direto de São Januário. Forte abraço, saudações vascaíno.